noite. Muito feliz por estar aqui mais uma vez para trazer um assunto tão importante. Vocês viram o título aí? Não tenho pai. Como assim? Nós vamos falar sobre algumas situações relacionadas a esse pai que é ausente, ou que você não conheceu, não sabe quem é, ou conheceu, mas não convive. Então vai ser bem interessante, não só para quem não tem, para quem, né, não tem o pai, quem vive essas situações, mas nós vamos falar de algumas relações aí com padrasto, com mães solo, né, que nós falamos. Então é bem interessante, tá? Pais separados também. Então sempre vai ter algo que vai contribuir aí para você ou para alguém que você conhece, tá bom? Vou chamar a Sueli, que é outra terapeuta, que também trabalha com o método Procure Cicatrizes, e ela vai bater esse papo aqui comigo. Vou aceitar a solicitação aqui, Sueli. Eu ver a Sueli me vê, todos nos verem também. Entendeu? Aqui Oi, diz que a Sueli Paula. ativou o vídeo, mas eu não vejo a Sueli. Sério, Sério, vamos ter que seguir que assim, porque já fizemos uma pena. tentativa, né? Quem tá indo, acho que vai conseguir ver nós duas. Vai, eles Então, vêm. eu acredito que sim. Quem tiver aí, é, ajuda aqui a falar se está aparecendo as duas, por favor. Boa noite, quem está chegando. Malu, puder aí contribuir, dizer se está vendo nós duas, porque eu não vejo a Sueli. E eu não vejo quem comenta, pelo menos por enquanto ainda não aparece para mim. Então, se tiver alguma É, perguntinha que você vê, eu vou você vendo, comenta, né? E você vou vai te lendo falando. e a gente vai conversando. Para mim não aparece. Tudo bem, vamos seguir, então. Sueli, eu agradeço muito você estar aqui, aceitar o convite para bater esse papo desse assunto tão importante. É, aí foi até difícil conseguir, porque nossas agendas aí Foi. estavam um pouquinho difícil, mas tudo tem a sua hora certa. Então, estou muito feliz porque hoje deu certo. E então vou deixar você se apresentar aí para o pessoal que talvez não te conheça ainda. Fique à vontade, viu? Eu quero agradecer, Paula, por esse convite. A gente vem conversando a respeito, né? E nós aprendemos também que nada é por acaso, tudo tem um momento certo. Então, talvez exista algum motivo aí por trás que a gente não conseguiu fazer antes, a agenda não bateu, mas enfim. Eu quero te agradecer e agradecer as pessoas que estão aqui, aqueles que vão assistir depois. E eu espero muito que esse assunto venha contribuir com as pessoas, né? Que venha ajudar, trazer luz aí nesse assunto que é tão importante, bastante comum nos dias de hoje, né? Verdade. Eu já estou É a compartilhando aqui. paternidade. Vamos compartilhar, pessoal, porque é, nós sempre conhecemos alguém que pode estar precisando ouvir uma reflexão, ter um novo olhar sobre algum assunto, algum aspecto aí importante dessas relações familiares. Então, às vezes nós nem sabemos pelo que as pessoas estão passando, né? Mas Deus também nos usa como instrumentos dele para levar o que cada um precisa, né? Muitas vezes nós Exatamente. enviamos uma mensagem e mesmo assim, sem saber o que realmente está acontecendo, e depois a pessoa vem falar: Nossa, você me passou uma mensagem, me ajudou, era o que eu precisava ouvir naquele dia. Então, vamos aproveitar, coisas boas devem ser compartilhadas, né? Já E aconteceu comigo, Paula, assim, de eu receber um link de uma live e esse link mudou a minha história. Então é muito importante a gente compartilhar, né? Porque com certeza assim, tem alguém aí que vai ser beneficiado com esse conteúdo também. isso mesmo. Sueli, você também atende online, né? Sim, eu faço atendimento online por videochamadas
Tenho pacientes aí de vários estados, já atendi de fora do país também. E o Aí, bom então, do pessoal, online é que não tem esse limitação, né, Paula? exatamente, a limitação geográfica, né? Então, quem Geográfica. quiser acompanhar o trabalho da Sueli, já aproveita aqui em cima, pode clicar, vai achar o perfil dela, já começa a seguir a Sueli. Então, vamos lá. Quando nós colocamos esse título aí, Não Tenho Pai, como é, né? O que nós refletimos sobre o que nós ouvimos de muitas pessoas. Ah, fulano não tem pai. Ou então a pessoa mesmo fala, eu não tenho pai. Ou a mãe fala, né? Ah, não tem. Só eu sou a mãe e o pai, É. né? Sou mãe, né? Que o pessoal fala agora. Isso. E, e aí, refletindo sobre isso, né? Na verdade, não é possível isso. Todos têm um pai, né? Mas o que significa se não tem um pai? Geralmente, são várias situações. Então, nós pensamos naquelas pessoas que não têm o conhecimento, né? Não sabem, por alguma razão, a mãe não revelou. Tem também a situação de quem sabe, mas não conviveu, por alguma razão também. Tem os que conheceram, conviveram um pouco, talvez ali na infância, mas depois, né, houve uma separação, e aí não conviveu mais. E a pessoa fala, não tenho pai, né? E o que que isso vai trazer de consequência? O que isso pode trazer de consequência? Porque não é uma regra específica para todas as pessoas. Claro que cada caso é um caso, nós temos que considerar que cada pessoa tem a sua história, mas, em geral, nós vemos, né, com a nossa experiência de estudos e de atendimentos, situações bem comuns, consequências muito comuns também, derivadas dessas situações. Eu tô um pouquinho entupida Exatamente. hoje, tá frio aqui, vocês estão vendo, né? Hoje o frio veio com E também tudo tá frio. aqui. A Sueli é de Santa Catarina, eu sou aqui do Paraná, então nos dois lugares tá frio. Aqui foi O hoje que sul chegou assim, tá, né? foi mesmo. Em Paula, Então um aí outro exemplo, né, já deu de aquela estupida. situação. Mas Pode falar. não tem problema, não tá mudando, não, tá? Só tá incomodando você mesmo. Um Então outro assim, exemplo, né, em que ó, se eu tiver que dar uma pausa aqui para só o nariz, aí eu dou uma pausa. tá bom, Vamos combinado. seguir. Um outro exemplo que é bastante comum de acontecer e compreensível também, né? Então, sempre que a gente for falar de uma situação aqui, nós damos exemplos, e isso é compreensível. A gente sempre acolhe essa pessoa, nunca o julgamos, mas acontece muito também de acontecer situações traumáticas, né? Episódios que impactam principalmente negativamente a pessoa ali envolvida, e devido à Sim, dor, ela escolhe dizer que ela não tem pai, né? Porque olha sim, para a história e o que encontra ali como referência são muitas experiências de dor. Então ela escolhe e em alguns casos acha que é melhor dizer que não tem pai. Também está tudo bem isso. E o nosso intuito aqui hoje é esclarecer quais são os possíveis prejuízos, as possíveis consequências de quando esse pai é excluído, né? é, Em forma de fala, né? Porque biologicamente, como a Paula falou, não há possibilidade de se excluir esse pai. Mas, em palavras, né, Paula, atitudes, fugiu uma palavra certa aqui, mas em atitude, em palavras, quais são os possíveis prejuízos é, quando a gente exclui o pai? isso mesmo. Claro que quando nós falamos, né, de situações traumáticas, existem as mais diversas situações. Oi, Roseli, boa Exatamente. noite, Boa bem-vinda. noite. E depois, quando nós passarmos adiante aí para algumas soluções, eu vou falar também sobre essa questão do trauma. Mas o que que pode acontecer, né? O que que nós verificamos que é bem comum acontecer? Então, por exemplo,
o que nós conversamos, né, Sueli, que nós vemos assim muito claramente, que é muito comum, são as dificuldades nos relacionamentos. Sim. Tanto relacionamentos amorosos, quanto relacionamentos com as outras pessoas, com os filhos. Nós vemos consequências dessa ausência, dessa exclusão, como a Sueli falou, na dificuldade, até às vezes para encontrar um parceiro ou uma parceira, né? E quando encontro também, geralmente são relacionamentos que têm ali situações bem difíceis, pesadas, dificuldade na convivência, dificuldade para confiar, né, Sueli? O que mais aí E você tem também pode aquelas mulheres, colaborar? no caso de mulheres, né, por exemplo, que às vezes ela tem um desejo de ter um tipo de relacionamento, um padrão, né? Ela usa alguém como modelo, vamos dizer assim, e ela quer aquele tipo de relacionamento. Mas aí ela só só atrai homens que são completamente o oposto, aquele famoso dedo podre, né, Paula? Que É, muitas mulheres falam, homens também acontece com homens, mas aqui usando o exemplo de parceiro masculino, né? Acontece muito isso. Mas e aí quando a gente vai observar, né, Paula, acontece muito, a referência está lá no pai. Então esse também é um outro modelinho que acontece bastante. e fica repetindo esse padrão, e a pessoa não sabe por quê, né? Mas fala, ai meu Deus, olha, eu não queria mais E esse tipo. Ou isso então sai de pessoas um, indisponíveis. Pode sai de um falar. e entra no outro, né? Tudo igual. Isso. E aí E a história isso se repete. E tem também é, a questão da vida profissional, também. que fica bloqueada, que parece que não vai para frente, que a coisa não anda, que assim, parece que vai dar certo alguma coisa e daí não dá certo. Ou a pessoa não tem aquela força de ação também para colocar os seus projetos em andamento, né? Porque ela está excluindo essa energia aí do pai, que é essa energia de ir para o mundo, de realizar. Então, nós vemos bastante influência nessa parte da vida profissional, quando há esse desequilíbrio aí na relação com o pai, tá? Que mais? Questões de libido, né? Também nós conversamos sobre isso. Eu já fiz atendimento, inclusive de homens, que tinham aí uma dificuldade porque tinha uma questão com o pai, né? Não queriam incluir esse pai. Lembrando que se incluir, eu vou explicar depois, não às vezes não é possível você conviver, você nem sabe quem é, mas é interno isso, tá, pessoal? É uma postura interna, é um trabalho interno de cada pessoa. Por Que exemplo, mais? também, Paula, no caso dos homens, aqueles homens que também não conseguem reproduzir uma figura paterna, né? Ele tem filhos e não consegue exercer o papel de pai, porque muitos deles não é uma regra também, nunca é uma regra, né? Existe cada história diferente uma da outra, mas muitos homens também, por conta dessa ausência do pai deles, ausência paterna, eles não conseguem ser pai. Por quê? Porque não experienciou isso, não sentiu como é ser pai. E aí, devido a algumas mulheres terem em mente que ocupam esse lugar, esse é um exemplo de que esse lugar de pai, esse lugar masculino, não foi preenchido. A mãe só exerce o papel de mãe, ainda que ela traga o sustento para dentro de casa. Então, muitos homens também reproduzem o comportamento do pai inconscientemente. Quando ele pensa que não, ele já está fazendo. Por quê? Porque foi aquilo que ele aprendeu, ou talvez nem aprendeu nada sobre como é ser pai. É, e é tão interessante como isso se repete e a pessoa não percebe, né? Porque ela não consegue fazer diferente. É o que ela tem, é o que ela é capaz de fazer. E às vezes Isso. a gente vê assim muito, não só nesse assunto de não ter o pai, mas em muitos outros, aquilo que a pessoa
pessoa mais rejeita no pai ou na mãe é o que ela depois acaba fazendo igual, né? Então, isso é bem comum. Exatamente. Quando nós trazemos isso na terapia, a pessoa olha para isso e diz, meu Deus, né? Aquela tomada de consciência, assim, que... Muitos até choram, né, na hora, porque entende que realmente faz sentido. Ele reproduz exatamente a mesma coisa. E a gente Verdade, até ouve, né? O que eu mais julgava, o que eu não queria, é exatamente isso que eu estou fazendo. Quando eu pensei que não, estou fazendo a mesma coisa que meu pai fazia, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando da figura paterna, figura masculina. Então, muitos reproduzem exatamente a mesma coisa. é, é isso mesmo. E aí nós temos também as mulheres que, né, para compensar essa falta aí, essa ausência, seja por qual razão for, elas acabam assumindo, aí querendo assumir, tentando assumir um papel além do delas, né? E aí aquela energia masculina precisa, né, fica lá em cima e a energia feminina acaba ficando bem mais baixa. E isso Baixa. gera uma série de desequilíbrios, né, para essa pessoa e para os descendentes. Então, também as filhas que por alguma razão excluem o pai, é, depois tem essa questão da rejeição, não confiar nos homens, o homem é perigoso, porque talvez, né, o pai abandonou a mãe, ou o pai rejeitou a família, né, a filha, uma série de questões aí. E aí também podemos falar da esposa ou da mãe, né, que ficou com a criança e que às vezes, por querer proteger o filho, então fala uma série de coisas para que o filho não queira mesmo conhecer esse pai, ou porque a dor dela foi tão grande que ela não consegue fazer de outra forma, então ela fala para esse filho muitas coisas, né, de acordo com a Exatamente. percepção dela, e cria aquele peso todo já para esse filho em relação ao pai, né, aquele julgamento em relação ao comportamento do pai como homem, né, e como pai, né, aquela expectativa que nós temos, né, de que o pai deveria estar ali, o pai deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, e esse pai não fez. Então, tem todo esse julgamento sobre ele. E aí acontecem muitas consequências, né, Sueli, como nós falamos em relação a, às vezes, o pai até quer ter contato com os filhos, mas aí acontece o quê? A mãe É. tá com tanta mágoa ali e ela acaba Aí a prejudicando. lei denomina essa atitude, né, como alienação parental. E quando a gente olha dentro da terapia, a alienação parental se resume, na verdade, em uma mulher ferida que olha para aquele homem somente como homem, como parceiro que falhou, que teve uma escolha diferente. E ela não, olhando para a própria dor, não percebe que aquele homem, ele é duas, como se fosse duas figuras em uma só. Ele é sim o ex-parceiro, mas para aquela mulher. Mas principalmente ele é o pai daquele filhinho que está ali, né? E é bastante confuso para ela conseguir separar justamente por conta da dor e também da falta de conhecimento. Boa noite, Irene, seja bem-vinda. Então, o que ela faz? Ela reproduz para aquele filho a imagem de homem e não consegue reproduzir o que é principal para aquele filho, que não é a imagem de homem. Ele quer conhecer a imagem de pai, a imagem masculina, paterna. E isso é muito importante. Só que a gente entende que no momento de dor, aquela mulher não consegue fazer isso. E por isso é importante a orientação profissional, para ela entender como e quando, mas, acima de tudo, conseguir fazer isso com leveza. Porque a criança é muito do sentir, né, Paula? Ele
Total. Entende? Ele consegue perceber além das palavras. Então, não é só falar da boca para fora, é o sentir, é conseguir dentro dela separar aquela figura masculina como um ex-parceiro, mas para o filho ele precisa ser pai, só isso. É E isso tão importante ela precisa estar bem separado dentro dela, né? cuidar dessa dor que ela sente, que é dela como Uhum. parceiro, né? E separar a relação da família, de pai com filho, né? Muito importante isso, muito. Ô, Paula, uma Então, por outra isso que nós coisa falamos. também, uma outra coisa que eu me lembrei aqui agora, é que os filhos são ensinados, até pelos meios de comunicação, enfim, existem várias analogias para chegar nisso, que é olhar para o pai como um herói, né? E aí fica essa figura de heroísmo, e quando essa mulher está ferida, ela se esquece que por um momento talvez é preciso preservar aquela figura de heroísmo, mas também entender que aquele homem não precisa também ser 100% perfeito, né? Principalmente para as mulheres adultas que olham para a história do pai e percebem que houve ali uma ausência, alguma coisa assim, justamente por criar uma imagem de perfeição, né? Para aquele diante daquele pai, espera que aquele pai seja perfeito. Então, isso também é um É, grande fator. é aquela expectativa, né, de que tem que ser Hum, assim. E geralmente nós temos isso com pai e mãe, né? Que a mãe tem que ser assim, assado, tem que fazer isso pelo filho, aquilo. E o pai, né, espera-se, tal. E quando alguém não tem, então, esse comportamento e não tem, ninguém vai ser perfeito. Aí, nós nos apegamos àquilo que faltou, àquilo que não fez, e nos agarramos a isso, e julgamos e ficamos carregando isso como pedrinhas no nosso bolso ali, né? E é, por isso que nós falamos, né, muito sempre das mães curadas que permitem, liberam seus filhos também desses pesos. Então, quando uma mãe se cura, ela está curando, está ajudando a curar, né, a sua linha aí, os seus trazendo descendentes, leveza, né? levando cura para os seus descendentes, permitindo essa liberação, né, para que interrompa esse fluxo aí de dor e permita o fluxo do amor, né? Continuar a seguir a vida, né? Pelo amor. E também, às vezes, a mulher, ela se cobra muito. Sou sozinha, eu tenho que dar conta de tudo. Então, eu tenho que ser muito rigorosa, eu tenho que ser rígida, porque tem que dar certo, né? Tem que dar certo, todo Elisete mundo tem falando, que ver, né? O meu a esforço, o Elisete meu, né? falando, Paula, que meu esposo tem muita dificuldade com o pai. E, Isso é bastante comum, Elisete. E um dos pontos que a gente, observador, vamos colocar nós como observadores, iniciar por não julgar, né? As falas dele, a percepção que ele tem, porque a gente só consegue ajudar quando nós começamos por acolher, por conta da é, ferida que está bastante profunda, provavelmente a história realmente é bastante dolorida. Então, quando a gente começa acolhendo, consegue ouvir, acolher, a gente consegue conduzir ele para um processo de cura. exatamente. Ô, Paula, É, nós anotamos algumas consequências, né? É, que eu tava falando aquela parte dos relacionamentos, da parte Uhum. profissional. Você lembrou de mais Sim. alguma coisa? Ah, pode falar. Não, se eu não me engano, são esses. Se eu me Nós lembrar de falamos mais sobre algum. a dificuldade na libido, né? O que já percebi nos homens que eu atendi, teve casos de disfunção erétil, estavam relacionados à exclusão do pai. E Então, perigoso claro que não é ser todo homem, né, caso. também. Por que que é Perigoso. perigoso ser homem? É, tem uma questão daí com a fertilidade também, né? Pode influenciar.
Claro que não são todos os casos, tá, gente? Nós estamos falando aqui possibilidades, mas cada caso é um caso. E tem uma coisa que nós conversamos também, Sueli, que não falamos ainda, por exemplo, que acontece. Então, aquele homem não assumiu o filho, por exemplo, e foi embora. E aí eu tenho aquela criança, vou dar todo o amor e carinho, vou tentar compensar de todas as formas. E aí eu tenho um novo parceiro. E esse parceiro, ele olha pro meu filho, se apaixona e quer ser o pai. E aí então eu coloco esse parceiro e falo: esse é seu pai, né? Que é o, vamos dizer, o padrasto. É. E isso é muito Fala-se bom. muito de pai quem cria, né? Pai é quem cria, né? E é Falava-se bastante maravilhoso essa fala. ter essa, né? É maravilhoso ter essa figura, ter alguém que vai ali, né, te dar todo esse apoio, esse suporte, amor, carinho, ajudar em todo, né, esse processo seu de crescimento. Isso é maravilhoso. Quando que não é legal? Quando há uma exclusão do pai biológico. Em que sentido? Internamente, tá? Do filho. Então é preciso que dentro, né, que o filho reconheça quem deu a vida, ter o lugar dele no seu coração e também esse novo parceiro de vida que vai ser o padrasto, que também está sendo alguém ali, aquela figura masculina importante para a vida dessa pessoa. Então, é incluir sem excluir, né? Cada Exato. um vai ter o seu lugar, o seu espaço, né? Então nós podemos integrar todos esses elementos do nosso sistema, sem necessidade de excluir. Deixa eu ver a Isso. Lívia, o Pedro, bem-vindos aí. Podem ir colocando aí comentários, No tá? caso Elisete, de, obrigada. Se tiver mais alguma questão em relação a isso, Elisete, fica à vontade, tá? no caso de pais também, né, que têm uma participação importante na vida dos filhos, os pais que são mais presentes, é, é bastante importante que a mãe consiga conciliar essa relação do filho com esse padrasto, dando também espaço para o pai, né? Conciliar as duas figuras. Eu falo isso como experiência própria, né? Algumas coisas aqui a gente fala com liberdade, com conhecimento de causa, né, Paula? Porque a gente Sim, eu aplica isso na também, né? nossa vida pessoal. Hoje em dia é bastante comum acontecer isso, então a gente fala também com experiência. A gente entende que é difícil, respeitamos a dor dessas mulheres, porque nós também, em algum momento, passamos por isso, né? No meu Exatamente. caso, quando eu fiquei sozinha com a minha filha, eu ainda não era terapeuta, ainda não tinha conhecimento de tudo que eu tenho hoje. Então, muita coisa a gente faz por falta de conhecimento. Agora é diferente. Quando você tem conhecimento, há uma possibilidade, uma chance, um renovo para você. Então, a gente entende que isso é difícil. A gente respeita essa dor também, né? E acontece muito que nós esquecemos de falar também dessa mãe sentir medo desse pai. Porque quando ele vai embora, querendo ou não, existe uma ameaça. Muitos deles verbalizam. Ah, eu vou tomar guarda, né? E a mãe tem aquele instinto ali de que não é meu, eu quero para mim, eu quero aqui perto de mim. Então, ativa-se muito esse medo de perder o contato com o filho, e aí ela muitas vezes até sem perceber faz essa alienação parental aí, que a lei chama de alienação parental. E aí, quando tem uma outra figura masculina importante, com representação de pai, é muito importante permitir que essa pessoa atue como uma figura de autoridade masculina. Ele vai até um certo ponto, porque existe o lugar do pai. Porque muitos pais terminam só o relacionamento, ele continua presente na vida dos filhos, né, Paula? Então é importante Exatamente. respeitar. Ó, o padrasto pode ir até aqui, daqui para frente é o papel do pai. E quando
os dois conseguem ter uma relação de amizade, de mãe e pai, não de ex, eles conseguem separar isso e manter a saúde do filho também. E é, Porque nós vamos e falar é, daqui a pouquinho de consequências saúde para o filho. e é lindo ver isso, né, Sueli? Quando cada um sabe o seu lugar, sabe que tem o seu lugar e respeita o lugar de cada um, né? O lugar do outro. É muito lindo de ver isso nesses filhos. A saúde desses Saúde filhos, a, emocional. a saúde em geral, né? Porque, Desenvolvimento, né? exato, a alegria deles, a forma como eles se expressam, o desenvolvimento geral realmente é muito diferente. Então, sempre falo para as mães, aí tem muito, né, muita mulher que eu atendo que tem essa questão, né, de divórcio e essa dificuldade em lidar com, geralmente, aqui a gente está falando do pai, mas tem muito caso de dificuldade de lidar com a nova esposa do ex-marido e em Também. relação aos filhos. Então, assim, é um tema para uma outra live que eu acho que é Sim, bem interessante. aqui esse assunto ele abre vários leques, né? Eu acho que a gente podia Sim, fazer dar um assunto para uma imersão. dá, é verdade, que é Dá para muita ajudar coisa. a mãe, dá para ajudar pai, dá para ajudar filhos. Um leque bastante grande. Esse assunto é bastante bonito também. E Quando você é consegue claro que administrar. é claro que existem situações que são mais críticas, né? Por exemplo, quando um pai tem atitudes que daí chegam, que chegam a extremos, né? Caso de abuso, de maus tratos, são situações que Agressões, precisam né? ser agressões, precisam ser tratadas, né, com todo o cuidado necessário, tudo que nós aqui também falamos, respeitando as leis, né, tudo que serve para proteger as pessoas, com certeza. Mas o que nós falamos é o trabalho interno. Falando agora uma coisa super importante em relação a traumas graves, né, nesses casos aí, não adianta eu chegar e falar logo numa terapia, logo de cara para essa pessoa que ela precisa tomar o pai, como nós falamos na abordagem sistêmica, porque ela tem um trauma, ela precisa primeiro passar por uma terapia onde ela vai trabalhar os traumas, tá? Para depois ela partir para essa outra parte. Porque a pessoa que está Exatamente. com trauma ali, não adianta eu chegar e falar, você tem que integrar o seu pai no seu coração. Não vai, não é assim, né? Então, é preciso trabalhar o trauma de uma forma mais profunda antes dessa outra parte aí de incluir esse pai, tá? E aí, eu costumo falar, né? Isso também não é aproximar, né, Paula? Isso não é induzir a pessoa a ter um contato físico, se aproximar dessa pessoa, não. Existe uma forma de você incluir, de aceitar, de dar lugar, sem que seja por contato físico, por aproximação. Existe Isso, não casos e precisa ficar casos, né? Então, convivendo com a pessoa. É, isso. porque às vezes a pessoa é extremamente tóxica mesmo. Né, existem pais muito disfuncionais. E Sim. incluir e receber a força da vida, né, de cada um deles, do pai e da mãe, não significa ter que ficar convivendo num ambiente onde você é maltratado, humilhado, né? Corre Nós sabemos que existem riscos, muitas né? situações difíceis, exatamente. Uhum. Mas para que você tenha um equilíbrio na sua vida, que a sua vida siga adiante, que flua, você precisa fazer internamente esse trabalho. E às vezes é bem difícil, geralmente, né? É bem difícil fazer isso sozinho, né, Sueli? Sim, sim. Alguns Nossa, casos, até com a terapia, né, como você falou, existe todo um passo a passo, porque alguns casos não é tão simples assim incluir. Existe muita dor e a gente entende e respeita essas dores também.
E não vai ser de um dia para o outro, né? Que às vezes nós temos esse imediatismo. Eu fiquei aqui 40 e poucos anos com, né, vivenciando uma dificuldade, daí eu quero, em uma sessão, por exemplo, né, 1h30, 2 horas ali, resolver toda a minha vida. Então, senão não serviu a terapia. Não é assim, né? Isso. Temos que entender que são camadas que nós vamos trabalhando e algumas coisas nós vemos resultado mais rapidamente, como, né, no MPC nós vemos situações de sintomas físicos, né, Sueli, que estão ali, que o Sim. corpo está gritando, olha aqui, olha para isso, eu quero te mostrar alguma coisa. E aí nós achamos a raiz e a pessoa consegue a sua autocura daquele sintoma ali. Mas tem coisas que demandam trabalhos, né, mais demorados às vezes, porque você vai limpando né, tira uma camada e você consegue acessar outra. Aí tem uma outra questão que aparece, a vida não é linear, as coisas vão acontecendo, vem os desafios, enfim. Os É, gatilhos, né? gatilhos, e isso é tudo, é um processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Então, é importante reconhecer que cada etapa é importante. Hoje é uma live que você está assistindo que está te acendendo uma luzinha ali. Que tá te... Opa, não tinha pensado assim. Vou começar a refletir sobre isso. Então já é uma parte do processo. Amanhã você vai pesquisar sobre esse assunto em uma outra fonte. Outro dia você acha um livro interessante e lê sobre isso. Daí outro dia você marca um atendimento e passa por um processo terapêutico. E aí você começa a perceber outras coisas. E esse é o processo, né? Que não vai Isso. acabar nunca, tá? Já tô falando aqui, né? Não vai acabar. Assim como nós, Esses né, dias eu Sueli? estava Nossa. atendendo uma pessoa e aí eu usei uma fala, né? A vida continua. Então, mesmo depois de uma sessão, pode acontecer um gatilho aí. E algumas vezes, qual é o intuito da terapia? Ajudar você a cuidar desse processo aí, dessa dor, mas ela também te ensina como lidar com algumas coisas que vão surgir que são parecidas. Porque a vida continua depois de uma sessão de terapia. E algumas coisas você vai conseguir administrar sozinho porque você aprendeu. Em outros casos, tudo bem precisar voltar. Você não precisa conseguir dar conta disso sozinha, administrar sozinha. E é para isso que serve a terapia também. Falando Exato. das consequências, vamos mostrar para eles alguns exemplos. Pode falar isso ali. Vai falando. Falamos sobre os parceiros, né, que aparece bastante com o pai, né, os famosos dedo podre, alguns casos de infertilidade, falamos já também, né. Uhum. Ah, aí vamos para os filhos, né. Pode acontecer probleminhas na garganta das crianças, dores de ouvido, dores na barriga, né, Rinite, dorzinha na sinusite, rinite, a asma, que acontece muito, asma, bronquite, bronquite. as dores nas perninhas, né? A famosa dor do crescimento, que fala assim, dor do crescimento, também pode ter relação com a figura paterna. Alergias de pele também, bem comum. Os, os adultos, né, com os sentimentos de falta, ai, parece que falta algo, A eu vou escassez. conquistar isso, eu vou conquistar tal coisa, e aí sim eu vou estar feliz, eu vou estar completo. Quando você conquista, não é isso ainda. Outros casos, eu vou ter um filho, porque só quando eu tiver um filho completa. E aí, quando você E a, tem esse filho, você vai ver que não era isso ainda. não. Então, assim, esse sentimento de falta, de vazio, sempre. E nós vemos muito nos adolescentes isso hoje, né? Muitos relatando esse vazio. Então é algo E, importante para refletir, né? Esses pais que também, esse ô, não tem o Paula, pai, existe, também poderíamos. tem, tem um sintoma aqui que eu acho que nem seria bom falar, porque senão vai derrubar, que é aquele de se machucar sozinho. Uhum,
Eu acho Sim, que sim. nem é bom falar para as É, pessoas vão entender. Alguns casos machucam aqui, ó. Você não vai é, conseguir ver, né, Paula? é. Mas acho que você vai Mas eu entender que já é comum nos entendi, adolescentes. entendi. Sim. E assim, esse não tem o pai, porque às vezes o pai tá tão ocupado com outra, né, com as atividades dele, com o trabalho e tal, que parece mesmo que eu não tenho pai. Eu não sinto que eu tenho um pai, né? Então, Isso. é algo que nós precisamos olhar com muito cuidado, com muito carinho, porque está sendo cada dia mais comum. Nós vemos consequências graves nos adolescentes, cada vez mais jovens. Então, é muito sério isso, né? Paula, São eu pais uso um tão exemplo, conhecidos. Ah, eu uso um pode falar? exemplo para explicar melhor para as pessoas que nós somos assim como uma plantinha, uma árvore frutífera. Vamos usar um exemplo de uma árvore frutífera. Parte de nós, parte dessa árvore, essa árvore ela só está completa quando ela tem todas as suas raízes estão ali perfeitas e não tem nenhuma estragada, nenhuma foi arrancada. Nós somos como essa planta. As nossas raízes, o nosso corpo, ele é composto por metade papai e metade mamãe. É isso que nos mantém vivos, nos nutre, assim como as raízes das plantas. E quando, imagina uma plantinha, você vai lá e corta metade das raízes dela. Essa é uma árvore frutífera. Você acha que ela vai produzir bons frutos? Algumas nem produz. Começa a adoecer, começa a amarelar, as folhas diminuem o tamanho, as flores já não têm mais aquela mesma a beleza, aquela mesma aparência. E assim somos nós. Se exclui metade dessas raízes, que é, por exemplo, aqui no vai adoecer. Não tem como essa plantinha ser saudável se parte das raízes dela está cortada. Não Exato. tem como, no caso das crianças, o seu filho se manter saudável se você, mamãe, por falta de conhecimento e por conta da sua dor, fala mal do papai. Para esse filho, é como se parte dele, o 50% papai, não prestasse, fosse podre. Quem sobrevive sabendo que parte de si está doente? Parte, é como se para ele é como se parte de mim não presta. Você amar Exato. no seu filho só a parte que é sua? Consegue separar ele e amar e falar assim, não, eu vou amar só o que é meu aqui. Não dá, né? Isso me chocou, Paula. É. O dia que eu entendi isso. O Já dia que eu começa a autorrejeição, a autossabotagem, já pode entendi isso. começar aí. A vaidade nos adolescentes, a rebeldia, né? Vaidade não, a rebeldia, a fase de revolta dos adolescentes. Alguns casos estão aí também. É, é algo bem sério. E às vezes a pessoa pensa assim, né? Como você estava falando, né? Da importância de cada elemento, das raízes de todas elas. E aí a pessoa às vezes se pergunta, mas eu não tenho conhecimento. A minha mãe nunca falou quem é o meu pai, não me conta o que aconteceu. Como é que eu vou? Quer dizer que minha vida está fadada a ser um fracasso, né? Como é que eu vou Não é resolver isso. isso? Não tem mais jeito, né? E não é isso, não é. É como nós falamos, é um trabalho interno. Você não precisa conhecer. O seu pai também não precisa ser perfeito, porque não vai ser, nenhum é, que nenhum de nós é perfeito, né? Nenhum, o seu pai não precisa atender às suas expectativas para estar integrado em você. Porque, na verdade, eu sempre trabalho assim com os meus clientes, nesses casos. Eu separo em dois, né? Em duas é, representações, por exemplo. Então, essa aqui é o pai que deu a vida.
Então, é a força da vida que veio através desse pai, desse homem que gerou a vida junto com a mãe. E essa outra aqui, essa representação, é do homem, né, do comportamento dele, né, do pai disfuncional, talvez ele tenha sido, que foi embora, enfim, do comportamento dele. Então, nós separamos, e aí nós trabalhamos a integração dessa parte, que é a força da vida que veio através desse ser. E aí fica mais fácil de fazer essa inclusão, essa integração, né? E aí Ele foi depois uma nós vamos olhar para essa outra ferramenta, né? parte. Ele foi um É, instrumento da vida. e, então, e daí depois nós vamos olhar, trabalhar mais para frente essa parte desse julgamento todo, né? Que daí nós temos uma continuação desse trabalho. Então, mas a vida, né, veio, fluiu através desse ser. Então, essa parte dele tá aí dentro, né? Essa parte aqui do meu pai tá aqui dentro de mim, e cada um tem, independente de conhecer, independente do pai ser assim ou assado, tem essa parte do pai dentro de si, né? E a parte da mãe também. E aí também tem essa outra questão que nós até comentamos e que chegou para mim, o questionamento. E quando a pessoa não tem o pai, né? Não tem, nesse sentido de não conhece, não teve ali essa figura ao longo da vida para dar esse suporte todo que nós esperamos, né, de um pai. E a mãe também foi uma pessoa muito complicada, digamos assim, né? E aí nós vamos trabalhar também a pessoa foi uma criança e hoje é uma adulta. Então, nós vamos trazê-la para esse lugar de adulto. E aí fazemos essa integração, que nós às vezes falamos tomar o pai, tomar a mãe, que é estranho para quem não está acostumado, para quem não tem essa fundamentação teórica para chegar nisso, né? Mas vamos chamar de integrar isso. E aí nós fazemos isso, trabalhamos essa integração, como a Sueli falou, sem a necessidade de uma convivência tóxica ali, né? E, e aí entendendo que hoje, como adulta, ela não precisa mais ficar esperando papai, mamãe, nutrir, né? Que a nutram, que façam isso e aquilo que a criança espera. Hoje, como adulta, eu me alimento, eu me nutro, eu me dou aquilo que eu preciso. Então, nessa postura de adulta, minha vida vai fluir. Porque se eu, como adulta, ficar na postura de vítima, de criança, minha vida não vai fluir, as coisas não vão acontecer para mim. Vou estar sempre falando que as coisas não dão certo, minha vida vai estar sempre paralisada. Parece que está tudo bloqueado, né, Sueli? Exatamente. E aí, né, Paula, geralmente nesses casos em que há ausência dos dois, ou até mesmo de um só, existe uma outra pessoa que veio para esse lugar, né? E existe também um lado bom disso. Porque talvez tudo o que você aprendeu até hoje, as coisas boas, se dá porque aquela pessoa que não conseguiu criar aquela criancinha, ficar com aquela criancinha, entregou ela para uma outra pessoa que conseguiu fazer isso, que te ensinou muito bem, te trouxe várias coisas de ensinamento, né? Te direcionou para a vida, te alimentou enquanto precisava, cuidou de você, te deu amor, te deu carinho, até mesmo que talvez aquela pessoa não conseguiria. Então, o que ela fez, que foi te trazer para a vida, em alguns casos a gente fala, isso basta, porque eu cuidar tinha uma outra pessoa ali que estava te esperando para fazer isso, para te preparar para a vida, preparar aquela criancinha para ser um adulto que você é hoje. Por outro lado, se não fosse aquele homem, mesmo que imperfeito, você não teria quem você tem hoje ao seu lado. Você não teria chegado aonde você chegou. Isso é isso que é trazer para a vida. Esse é um dos outras percepções diante do trazer para a vida. É. Né, Paulo? E é lindo ver assim.
esse processo dessa evolução. É muito lindo ver esse trabalho sendo construído aí quando a pessoa se permite, ela se coloca, né, disponível para realizar essa mudança na vida dela e ela recebe, então, uma nova vida, na verdade, porque daí ela sente a força da vida, ela sente isso A gente dentro ouve dela. muito, né? As pessoas falam geralmente depois desse tipo de sessão, nossa, eu nunca tinha olhado por esse lado. Você me ajudou a perceber de uma outra forma, a ver de uma outra forma. Nunca tinha pensado nisso. E aí a gente entende que a dor realmente aprisiona. É Ela verdade. te coloca E tira, dentro de uma grade ali, te deixa ali olhando só para aquilo. e isso tira um peso, Uhum. isso a pessoa consegue caminhar, que às vezes ela estava tão pesada, tão difícil, lógico, isso é inconsciente, né, pessoal? A pessoa não consegue perceber que é isso. Ela simplesmente sente os resultados disso na sua vida, mas é difícil mesmo para quem está passando perceber certas coisas. Nós, mesmo como terapeutas, né, Sueli? Muitas Sim, coisinhas assim não conseguimos elaborar e trazer para a consciência, mas tem coisas que nós buscamos ajuda de um colega, porque tem coisas que nós precisamos de um outro olhar para nos ajudar a acessar, né? De técnica também, porque realmente são questões mais profundas. E é muito lindo esse trabalho. Eu, cada dia, me apaixono mais por isso. Ai, eu Sueli, olha, também. deixa eu ver, 9 horas, então Nossa, a já hora vamos. já passou. Voou, né? Eu quero te agradecer muito, passar já pro finalzinho aqui, pra gente encerrar, que eu tenho que buscar minha mamãe, Ah, num tá. compromisso. Verdade. Senão eu ficaria aqui, ó, mais conversando, que tá muito bom. Mas vamos marcar mais bate-papo desses que Vamos são sim. muito, E eu muito quero produtivos. dizer Eu para as quero te. pessoas, né, que se vocês se identificaram com algum desses assuntos, a gente deu algumas possibilidades aqui, não são só essas, não existe receita pronta, cada história é uma história diferente, né? É preciso Exato. olhar com individualidade. E se Sim, você se identificou, conhece alguém que tem uma história parecida, né? Se você é uma mamãe que está aí sozinha com seu filho ou filha, ou se você é essa filha, procure ajuda. Tá aqui a Paula, eu também, quem se identificou com uma ou com a outra, procure por ajuda, porque muita coisa a gente precisa de um direcionamento, como a Paula comentou. Algumas vezes nós, terapeutas, não conseguimos fazer algumas coisas sozinhos sobre a nossa história. A gente precisa de um olhar diferente, porque quem está de fora consegue perceber de uma outra forma. E, além disso, existe todo um estudo científico por trás, né, Paula? São anos de sim. preparação. Então, é importante você se permitir ser cuidado também. Cuidado, cuidada. É E eu quero agradecer, importante. Paula, por essa oportunidade. Vamos marcar mais. Se as pessoas que estão Vamos. aqui quiserem aprofundar um pouco mais em algum assunto, nos comuniquem também, né? Isso. Eu te agradeço muito, Sueli, foi muito gostoso, foi leve, né? Porque é um assunto delicado, tem muitas questões aí envolvidas, muitas situações possíveis, Sim, mas nós levamos aí, né, de uma forma que acredito que tenha ficado leve e nos colocamos à disposição para contribuir de alguma forma com quem perceber que existe essa necessidade, tá bom? também. Então, uma excelente noite a todos. Para quem assistir depois, então, um excelente dia, pode ser também, uma E excelente vida para todos nós. compartilhem essa live, porque com certeza tem muita gente que precisa. A gente vai deixar salvo, então compartilha ela com mais alguém. Boa noite, Isso aí. viu? Boa noite. Obrigada, Sueli. Um beijo. Eu não adianta eu fazer print, porque eu não tô Alguém vendo faz? você. Será que alguém faz para nós? Faz aí, gente. E nos
Deise, Marca. você consegue fazer? Eu tô vendo que Deixa eu ver se eu o pessoal tá consigo. Ah, meio. tá difícil, vamos ver. Deu? Você saiu? É, Ah, tá. Oi. apareceu aqui que você ativou o vídeo. Não sei o que que aconteceu aí. Acho que na hora do print não deu muito certo. Ah, tudo bem. Mas tá bom. Qualquer coisa. Depois eu vou ver como vai ficar a gravação, porque eu não te vejo, mas eu acho que vai dar certo, sim. Deu sim. Tá bom. Beijo.